Se você está afim de adquirir o Redmi Note 7 ou o Redmi Note 8, os dois novos intermediários da Xiaomi de 2019, nesse vídeo eu vou trazer para você um comparativo entre os dois para decidir de uma vez por todas de qual dos dois você deve adquirir e se vale a pena você fazer o upgrade do seu Redmi Note 7 para o seu Redmi Note 8. Mas antes da gente começar, lembrando que qualquer um dos dois aparelhos tem link na descrição para você estar adquirindo ele aqui direto no Brasil, com um preço bem bacana. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo e vamos lá para a bancada. Vamos lá então, pessoal, para a gente ver a comparação entre o Redmi Note 8 e o Redmi Note 7, o queridinho da Xiaomi aí, que vem vendendo muito mesmo com o seu sucessor aí para disputar o seu cargo. Vamos começar primeiramente falando da sua construção. Os dois aparelhos, eles são bem idênticos em construção que eu digo não em câmeras, mas em tamanho, ó. Dá uma olhadinha no tamanho deles, ó. Eles são praticamente iguais. A única coisa que muda na carcaça é que a entrada de fone de ouvido do Redmi Note 7 é na parte de cima e o do Redmi Note 8 é na parte de baixo. De restante, nós vamos ter praticamente a mesma carcaça e não vamos ter diferença nem de tamanho e praticamente nem de peso, sendo que o Redmi Note 8 tem 190 gramas de peso e o Redmi Note 7 186. Então essas 4 gramas aí praticamente não vai fazer diferença para você na hora da sua utilização. Ambos têm a parte da frente e de trás de vidro e nós temos proteção Gorilla Glass 5 em ambos os aparelhos. O valor dos dois aparelhos está girando em torno de R$ 1.100 para o Redmi Note 8 e R$ 960 para o Redmi Note 7. Para o Redmi Note 7 é a versão de 4 GB e 64 GB de armazenamento e para o Redmi Note 8 a versão de 4 GB de memória e 64 GB de armazenamento. Nós conseguimos encontrar a versão do Redmi Note 7 de 3 GB de memória e 32 GB de armazenamento, um pouco mais em conta, mas na minha opinião não vale a pena hoje em dia. De restante, na parte de trás nós tivemos modificações aqui nas escritas, como vocês estão vendo, e tivemos uma redução do tamanho do sensor de digital, tá? Não atrapalha na hora do uso, mesmo tendo essa diferença de tamanho, tá? Você acostuma tranquilamente com isso. E temos a adição das outras duas câmeras, uma câmera macro e uma ultra wide aqui no Redmi Note 8, dando duas câmeras a mais que vem no Redmi Note 7, tá? Em questão de câmeras eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Agora eu vou falar um pouquinho das telas dos aparelhos, tá? Algo que vai impressionar muitas pessoas pelo erro que a Xiaomi trouxe nesse aparelho novo dela e que muita gente que tem o Redmi Note 7 vai concordar comigo, e se tiver o problema que está acontecendo no Redmi Note 7 vai concordar mais ainda. No Redmi Note 7 muitas pessoas tiveram a famosa retenção de imagem. E por que elas tiveram a retenção de imagem? Porque a qualidade da tela que a Xiaomi trouxe nos seus aparelhos não é tão boa assim. Nós temos uma marca aqui do Redmi Note 7 da tela dele que se chama Tianma, e a Xiaomi fez a burrice de colocar a mesma marca de tela no Redmi Note 8. E por incrível que pareça, é a mesma tela, galera. Não teve diferença de modelo, nem de resolução, nem de PPI, nada. É a mesma tela, mesma resolução, tudo. Eu vou mostrar para vocês aqui que é a mesma. Eu vou ativar aqui um código aqui pra gente, só para vocês verem, tá? Deixa eu abrir aqui. Ó, eu abri aqui o teste do aparelho, tá? Pra gente verificar. Deixa eu só diminuir um pouquinho o brilho aqui. O teste do aparelho, nós conseguimos ver a versão da tela, de hardware e tudo. Entrando aqui nessa parte aqui, ó, nós vamos ter aqui a TP Version. Como vocês estão vendo aí, eu vou dar um zoom aqui para vocês. TP Version. Do lado direito nós temos o Redmi Note 8, tá? E do esquerdo o Redmi Note 7, que é o azulzinho aqui, beleza? Aqui nós vamos ter aqui, ó, nessa linha que eu tô apontando com o dedo, nós temos marca Tianma e o modelo NVT 36672. E aqui no Redmi Note 8 nós temos o modelo NT 36672. Praticamente é o mesmo painel, tá? Provavelmente deve ter sido revisado, acredito eu, por não ter o V aqui, mas temos a mesma qualidade de imagem, o mesmo brilho, a mesma saturação. Nós temos apenas uma tela um pouquinho mais amarelada no Redmi Note 8. Coisa bem ínfime, porque você consegue alterar isso nas configurações, na parte de tela, e as duas ficam praticamente iguais. Um resumo da tela para vocês terem uma noção: as duas têm 6,3 polegadas de diâmetro, temos resolução 2340 por 1080p em ambas, 409 ppi de densidade, IPS com proteção Gorilla Glass 5 em ambos os aparelhos. Na minha opinião, os dois aparelhos empatam nesse quesito, nenhum leva vantagem o outro, porque pela marca, ambos os aparelhos podem ter retenção de imagem, que na minha opinião é algo bem chato por parte da Xiaomi. Já na questão de entradas, nós temos um slot híbrido aqui no Redmi Note 7, na parte de cartão SIM, como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu focar para vocês. Um slot híbrido no Redmi Note 7, enquanto no Redmi
Redmi Note 8 nós temos uma vantagem para quem curte usar dois cartões de memória, nós temos um slot triplo, então você não precisa sacrificar um cartão SIM para estar utilizando o seu cartão de memória. Já na questão de processador é que o bicho vai pegar. No Redmi Note 8 nós temos o 665, o Snapdragon, e no Redmi Note 7 nós temos o Snapdragon 660. Muitas pessoas aí estão falando que o Redmi Note 8 está bem melhor que o Redmi Note 7, mas na minha opinião eu vou falar o contrário, infelizmente por uso pessoal meu. Nós temos praticamente os mesmos núcleos em ambos os aparelhos, temos 4 núcleos Creo 260 com 2 GHz no Redmi Note 8 e 4 núcleos Creo 260 a 1.8 GHz. Enquanto no Redmi Note 7 nós temos 4 núcleos Creo 260 rodando a 2.2 GHz e 4 núcleos Creo 260 rodando a 1.8 GHz. Temos uma pequena vantagem em GHz aqui para o Redmi Note 7, e o que mostra que em jogos o Redmi Note 7, mesmo sendo um pouco inferior, dependendo do jogo, ele ainda consegue rodar com mais fluidez que o Redmi Note 8, infelizmente. Normalmente a gente espera que sempre quando sai um aparelho novo, que seja o sucessor do seu anterior, ele tenha um upgrade bem grande. E o que eu mais senti foi quando eu joguei os jogos mais recentes, como o Call of Duty. Quando eu estava jogando o Call of Duty, por exemplo, o Redmi Note 8 estava dando alguns engasgos no jogo, enquanto o Redmi Note 7 conseguiu rodar com mais fluidez e um frame rate mais aceitável. Claro que isso deve estar acontecendo porque o processador é um processador novo e não está otimizado por conta da desenvolvedora do jogo. Mas isso mostra que o Redmi Note 8 não tem um processador tão superior assim ao Redmi Note 7, algo que pode ser bem relevante na hora da sua escolha, dependendo da diferença de valor entre um aparelho e outro. De restante, nós temos 4 GB de memória RAM em ambos os aparelhos e 64 GB de memória interna. Ambos têm a mesma velocidade de memória, então não temos diferença aí na abertura de aplicativos. Quando a gente vai fazer alguma instalação ou coisas do tipo, nós temos os aplicativos abrindo praticamente na mesma velocidade. Então você não vai sentir diferença no uso do dia a dia básico, como WhatsApp, Facebook e etc. Mas claro que no fim do dia e no fim da noite, se você quiser jogar um pouquinho, pode ser que o Redmi Note 8, por enquanto, sem otimização, não tenha uma fluidez tão boa quanto o Redmi Note 7. Já em câmeras, é que a coisa mais muda entre os dois aparelhos. Nós temos aqui no Redmi Note 7 apenas 2 câmeras na parte traseira e no Redmi Note 8 nós temos 4 câmeras. Claro que as 4 câmeras são muito bem-vindas, mas temos que ter qualidade nelas. Não adianta a gente colocar qualquer câmera aqui e jogar para o consumidor e falar, toma aí, usa e de boa. O Redmi Note 8 aqui nós temos 4 câmeras na parte traseira, a sua principal sendo de 48 megapixels, a sua ultra-wide de 8 megapixels, a sua câmera macro de 2 megapixels e a sua câmera para efeito bokeh de 2 megapixels. Enquanto no Redmi Note 7 nós temos apenas duas, uma principal de 48 megapixels e uma secundária de 5 megapixels para ajudar no efeito bokeh. Apenas isso. Aqui nessa parte de câmeras, o Redmi Note 8 se sai melhor, tanto na qualidade, na parte traseira, por enquanto, eu vou falar na parte frontal já já, e nós temos uma diferenciação em diversidade aqui. O Redmi Note 8 vai te dar uma diversidade de fotografia muito maior, que seria a ultra-wide e a câmera macro, que você consegue tirar fotos bem de pertinho, sem problema algum, que você vai conseguir foco sem problemas. Eu vou deixar rolando aí um comparativo de fotos, eu até fiz aqui no canal um comparativo de câmera entre o Redmi Note 8 e o Redmi Note 7, se você tiver interesse de adquirir os dois aparelhos para câmera. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você, se você quiser assistir, mas eu vou deixar passando algumas fotos aí enquanto eu falo das câmeras dele, entre o Redmi Note 7 e o Redmi Note 8. Já na sua câmera frontal aqui, nós vamos ter ambas 13 megapixels. As câmeras da frente de 13 megapixels, elas são com abertura f2.0. Nós temos praticamente a mesma câmera, não é o mesmo sensor, e no Redmi Note 8 nós ganhamos, mas não foi por muita coisa, galera. A câmera frontal do Redmi Note 8, ela não é tão superior assim ao do Redmi Note 7. Você vai sentir diferença na nitidez das imagens e em locais abertos no Redmi Note 8 por ser um pouquinho melhor. Mas não é algo gritante que você fala, nossa, eu quero a foto do Redmi Note 8 e não quero mais usar o Redmi Note 7. Se você tem o Redmi Note 7, provavelmente se for por câmera frontal, não vale a pena você adquirir o Redmi Note 8 só por conta disso. A câmera tem diferença, mas não foi um upgrade tão relativo assim para fazer você trocar de smartphone e gastar um dinheiro a mais aí. Já em questão de gravação, o Redmi Note 7 ele consegue gravar em até Full HD, infelizmente ele não grava em 4K, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Ele não grava, infelizmente a Xiaomi ela não liberou o 4K para o Redmi Note 7. Deixa eu abrir aqui a câmera, vídeo, configurações, em vídeo aqui, ó. Nós conseguimos rodar no Redmi Note 7, deixa eu focar aqui, em até Full HD 60 frames por segundo, tá? Enquanto no Redmi Note 8, deixa eu mostrar aqui para vocês, nós conseguimos fazer gravações em até 4K a 30 frames por segundo. A única desvantagem aqui é assim, ó. O Redmi Note 8, ele consegue fazer gravação em até 4K a 30 frames por segundo, mas não tem 1080p a 60 frames. Enquanto o Redmi Note 7 consegue gravar em 1080p apenas, mas consegue gravar em 1080p a 60 frames por segundo. Eu não sei que cambalacho que a Xiaomi fez aí, que o processador ambos conseguem gravar em 4K e ambos
Ambos conseguem gravar em 60 frames por segundo e não colocou a mesma função em ambos. É uma coisa bem estranha que a Xiaomi anda fazendo em ambos os aparelhos. Já na parte de slow motion, o Redmi Note 8 ele ganha. Ele consegue gravar em até 960 frames por segundo, enquanto o Redmi Note 7 consegue gravar em apenas 120 frames por segundo. É uma diferença bem brusca, então apenas por ser o Snapdragon 665 aqui no Redmi Note 8, nós temos uma diferença bem bacana aí para quem gosta de gravar slow motion. Já em conectividade, nós temos praticamente as mesmas coisas em ambos os aparelhos. Sensores digitais na parte de trás com as mesmas velocidades, ó, eu vou mostrar para vocês, ó. Ambos os aparelhos têm a mesma velocidade na parte de trás, falhou o do Redmi Note 8. Temos a mesma velocidade em ambos, você nem sente diferença, o tamanho não atrapalha, como eu falei anteriormente. Nós temos Wi-Fi AC em ambos os aparelhos, Bluetooth 5.0, entrada USB 2.0, não temos NFC em ambos os aparelhos e temos a GPS, GLONASS, Beidou e Galileu no Redmi Note 8, enquanto no Redmi Note 7 não tem o Galileu. Beleza? E na parte de carregamento, o Redmi Note 8 e o Note 7 são praticamente idênticos, porque a Xiaomi não inclui em ambos os aparelhos um carregador Quick Charge, apenas um carregador de parede de 2 A que vai carregar praticamente na mesma velocidade em ambos os aparelhos, pois os dois têm 4000 mAh de bateria, tá? A bateria de ambos, provavelmente o Redmi Note 8 vai ganhar um pouquinho na questão de bateria, por ser um processador mais novo, com um nanômetro menor e ter uma otimização um pouco melhor por parte da Qualcomm nessa parte de questão de economia. Mas o Redmi Note 7 não fica tão atrás assim. Se você for adquirir ele, você não vai ter um smartphone que vai ser gastão demais assim e que não vai deixar você chegar no final do dia com bateria na sua casa. E na questão de áudio, eu senti uma melhora por parte da Xiaomi, tá? Muitas pessoas reclamavam que o microfone do Redmi Note 7, quando você ia fazer gravações, por exemplo, de show ao vivo ou coisa do tipo, estourava muito, mas muito mesmo, você não conseguia nem ouvir o que estava sendo tocado. No Redmi Note 8 nós conseguimos sim ter uma melhora, mas não foi algo tão grande, tanto que você vai ver que nós temos 2 furinhos aqui na parte de baixo, provavelmente foi para corrigir esse problema que tinha no Redmi Note 7 com o seu microfone único. A Xiaomi melhorou isso, mas não tá 100% como os tops de linha quando você vai utilizar para ver algum vídeo ou show ao vivo, vai fazer a gravação dele. Ele estoura ainda um pouco, mas tá muito melhor que o Redmi Note 7. Eu acredito que essa evolução foi a mais acertada da Xiaomi nesse aparelho, porque teve muita reclamação no Redmi Note 7 a respeito desse som. Então é isso, galera. Esse é o vídeo do Redmi Note 7 versus o Redmi Note 8. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Deixa um comentário aqui embaixo de qual desses dois aparelhos você prefere nos dias atuais, lembrando em conta dos valores dele. E se a qualquer momento você quiser comprar qualquer um desses dois menininhos aqui, os links estão todos aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!